Olá, amigos, boa noite, muita paz, muita luz. Estamos aqui reunidos, mais um sábado, graças a Deus, para estudarmos juntos nesse nosso programa Sexualidade e Espiritismo, onde estamos estudando o livro Sexo e Consciência, do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Quero agradecer a Deus a oportunidade de trabalho, a Jesus, nosso mestre, que nos abraça e nos ampara dentre esses trabalhos. Agradecer aos canais parceiros que estão retransmitindo a nossa programação e a equipe do Renovando Consciências, que faz com que esse trabalho aconteça. Se você não é inscrito, se inscreva em qualquer um dos nossos canais amigos e conheça o nosso trabalho, a nossa programação semanal. Tem muito estudo, muito conteúdo doutrinário, para que você possa realmente se informar sobre a vida no mundo espiritual. E a vida espiritual aqui, no nosso mundo de encarnados mesmo, afinal de contas, nós estamos imersos, né? Estamos aqui, vivendo, nos acotovelando com os desencarnados, dividindo espaço, não é verdade? Bem, pessoal, se você quiser deixar seu boa noite aqui nos comentários, a cidade de onde está me vendo e me ouvindo, fique à vontade. Eu dou uma boa noite ao vivo aqui para vocês. Quero já falar boa noite aqui para minha teacher, Ana Maria, que me ajudou muito na minha infância. É uma pessoa muito querida. Obrigada, viu, teacher, por você estar acompanhando a gente aqui. E hoje, pessoal, lembrando, né? Semana passada a gente falou sobre aborto provocado. Um assunto polêmico, mas que valeu muito a pena o estudo. A gente refletiu bastante. Pensamos aqui sobre várias situações de um aborto provocado e foi muito proveitoso. Então, se você perdeu o episódio passado, dá uma busca aí depois na nossa playlist Sexualidade e Espiritismo e veja o programa do sábado passado. Foi muito interessante. Hoje é um pouco mais interessante, um pouco mais ainda assim sensível o assunto que a gente vai tratar hoje. Nós precisamos ter um olhar muito seguro que a doutrina espírita nos traz e ter também bases fortes no Evangelho para tratar de determinadas questões. O assunto que Divaldo se propôs a tratar aqui no livro hoje é aborto devido ao estupro. É muito delicado, é muito difícil falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre uma situação de violência, mas a gente precisa, porque pode acontecer na nossa família e conosco. Então, nós precisamos saber o que pensar e como agir em situações assim. E Divaldo começa dizendo: defende-se ainda a tese de que, se a mulher for fecundada mediante estupro, seja ela legalmente liberada da responsabilidade do filho não desejado. O Espiritismo não aceita esse lamentável equívoco por entender a maternidade sempre digna e nobre. E o que vocês acham? Coloca aí para mim nos comentários. Se você sofresse uma violência, como é a do estupro, e por um acaso, vamos dizer assim, né? Vamos pensar que existem coincidências. Coincidiu, olha, vamos pensar o seguinte, a mulher, ela tem um período de ovulação. Então, ela menstrua, tem o ciclo menstrual, né? De 5, 7, tem mulher que menstrua até 10 dias. E depois de uma semana, 10 dias do ciclo menstrual, mais ou menos, tá? Ela entra em ovulação, em fertilização do útero. Ou seja, durante esse período aí também de 4 a 5 dias, tem a possibilidade do seu útero
despender um óvulo e ficar esperando um sêmen, né, para que ocorra a fecundação. Então, veja, a gente tem um período de 30 dias. Dentre esses 30 dias, há uma semana, um período de 7 a 10 dias, né? Eu não sei precisar exatamente assim os dias, mas vamos colocar um período longo, só para a gente ter uma ideia. Então, você tem aí 7 dias para que esse período de ovulação aconteça. Aí a gente fica pensando, poxa, essa violência, né? Será que Deus não poderia ter dado um jeito para essa violência acontecer nos 21 dias que eu não tenho a possibilidade de ovular? Pelo menos eu não iria ficar grávida. Então, quando a gente faz esse tipo de especulação, nós estamos levantando a hipótese de que o acaso, o nada, e de que a violência ela é totalmente incontrolável e sem restrições nem medidas aqui sobre o planeta Terra. Porque você tem 21 dias fora do período fértil. Tem 7 dias no período fértil. É bem naqueles 7 dias que acontece uma violência com você. Coincidência? Será? Aí ele continua nos dizendo assim: quando alguém sofre um estupro, podemos considerar que se trate de um doloroso resgate, sem a menor sombra de dúvida. Palavras de Givaldo. Entretanto, devemos acrescentar que as divinas leis não necessitam do estuprador, pois que dispõe de muitos mecanismos para proporcionar a quem quer que seja a liberação de seus débitos perante si mesmo e perante a consciência cósmica. Vocês conseguiram entender aqui? Aconteceu um estupro, você foi um estuprador numa vida passada. E se a lei de Talião realmente, né, vigora dentre nós, olho por olho, dente por dente, você vai ter que passar pela mesma situação numa existência futura para saber a dor do outro. E aí, como a gente não tem conhecimento das existências passadas, nós tratamos essa situação como tendo uma vítima e um algoz. Mas então toda vez que a gente realmente cometer uma insanidade, um equívoco grave, é uma insanidade, é uma enfermidade da alma. Você violentar alguém. E eu não estou falando só de mulher, porque não é só mulher que é violentada. Mas a pessoa tem que ser muito doente da alma. E aí? Como é que fica para essa pessoa doente da alma? Como é que Deus vai agir com essa pessoa? Como que ele vai entender que o que ele fez foi muito doloroso, muito errado? Como? Na nossa perspectiva humana, na nossa visão humana, nós não temos condições de aplicar lei. Não temos. Olha para as nossas leis humanas. O que acontece com o estuprador? O que acontece com ele? Às vezes ele nem é preso. Então, comparar o nosso julgamento com o julgamento de Deus é um erro. É um erro.
Porque a gente ainda não sabe agir dentro da compaixão e da misericórdia. A gente não sabe. Principalmente se quem sofreu o ato de violência foi nós. Então veja, você é a vítima. Que condições você tem sofrendo uma violência de ser compassiva e misericordiosa com esse doente da alma? Que condições? Então não cabe a nós e nem pode caber a nós determinar as consequências que aquela pessoa vai enfrentar. Porque nós não sabemos aplicar leis, nem dar consequências dos atos alheios. Mas isso não significa, como nos diz aqui Divaldo, que se você arrancou o olho de alguém no passado, o seu olho vai ter que ser arrancado agora. A divindade trabalha por inúmeros caminhos para que aquela alma, sofra as consequências, sim. Vai ter que ter consequências, sim, porque senão não aprende dos seus atos. Mas isso não significa que Deus vai agir da mesma forma. E aí ele diz assim: pode haver um mecanismo mais afligente do que a solidão? Estamos falando da solidão interna. Mesmo que estejamos em uma multidão, é possível estarmos sozinhos em abandono. Esta é a experiência da soledade, que significa uma prova dolorosa. Numa situação deste porte, se estará expungindo o afeto que foi desprezado quando foi proposto. A ansiedade e a timidez, por exemplo, também são distúrbios que facultam ao indivíduo resgatar compromissos negativos do passado. A ansiedade e a timidez. Muitas pessoas vêm falar comigo com as mãos frias, úmidas e trêmulas de timidez. O Criador colocou em suas leis muitos recursos para que o automatismo faça funcionar a cobrança sem a intervenção de outra pessoa. E se alguém decide ingressar no circuito evolutivo do devedor, prejudicando-o de alguma forma, também estará adquirindo débitos, além de provocar o surgimento de um círculo vicioso que poderá prolongar-se por várias existências. Então, veja, pessoal, quando alguém comete um erro, uma violência como essa, nós temos que sim aplicar as leis humanas que nos cabem, que manda a justiça, mas nós devemos confiar e entregar a Deus esse irmão e essa enfermidade de que ele é portador. E o que Divaldo está falando aqui é que tem muitas pessoas que não esperam a providência divina se encarregar desses delitos e que agem por conta própria. E que ele agindo por conta própria também se submete a acarretar débitos. Por mais que tenha sido, a sua intenção tenha sido uma intenção de dor, por mais que tenha sido uma intenção de dor, de revolta, de sofrimento, essa pessoa não tem o direito de agir com as próprias mãos. Não tem. Isso é fato. Então, o que o Divaldo está falando aqui é algo bem lógico diante das leis divinas. Como eu disse para vocês, que condições nós temos de condenar o outro se a gente vive em erro? E se nós sabemos
que as leis divinas, elas agem sem falhas, elas não falham. A causa e efeito, a lei de causa e efeito de ação e reação não falha. Então, nós não podemos duvidar de que Deus vai sim tomar providências em relação a esse irmão doente e enfermo. E quando ele fala aqui dessas outras comorbidades de hoje, muito comuns no século XXI, ansiedade e timidez, que podem ter relação com uma relação afetiva desprezada e violentada no passado, não é muito distante esse pensamento de Divaldo. Hoje, os nossos jovens são muito fechados a relacionamento. Vocês podem ver. Antigamente, não tinha um problema de aproximação. Os namoros, assim, aconteciam naturalmente. Hoje, as pessoas têm medo de conversar com pessoas. Os jovens têm medo de conversar com as meninas têm medo de conversar com os meninos. Há toda uma ansiedade, uma frustração crescente dentro da nossa geração atual. Eles estão frustrados, desiludidos antes de se relacionar. Como que pode? Nós só conseguimos entender isso a partir do olhar das várias existências e da bagagem espiritual que cada um traz. Senão a gente não entende, a gente não compreende. E aí Divaldo continua dizendo assim: o Criador colocou em suas leis muitos recursos para que o automatismo, como já foi dito, faça funcionar a cobrança sem a intervenção de outra pessoa. E ele fala assim: em muitas ocasiões escutamos a expressão fazer justiça com as próprias mãos. No entanto, a ninguém é atribuído esse direito. Toda vez que alguém fere outro e supõe que está sendo instrumento da lei, estamos diante de um artifício de escusa que o indivíduo utiliza para não assumir a responsabilidade do seu equívoco. Devemos evitar, tanto quanto possível, comprometer-nos negativamente em qualquer área, particularmente na de natureza sexual. Na gravidez ocasionada por estupro, a realização do aborto jamais será uma solução ética, saudável, correta. Em absoluto, se o estupro é um crime, o aborto é um delito ainda maior. A doutrina espírita só reconhece o aborto como válido quando se prende em salvar a vida da mãe, conforme já foi ensinado. A criança que vai reencarnar não pode ser culpabilizada por causa do contexto em que foi gerada. Algumas instituições religiosas de grande influência anuem quanto ao aborto em mulheres que foram violentadas, considerando-o legal e moral. Embora consideremos a gravidade dos fatos, a tragédia, o trauma, os danos consecutivos que isso vai trazer depois, isto não deixa de ser um resgate ou uma prova da pessoa que está passando por isso. Conforme abordarmos na questão anterior, não queremos ser fatalistas e recorrer à reencarnação para explicar tudo, mas se não recorremos a uma causalidade, a vida será uma estupidez constituída por fenômenos fortuitos e acasos ilógicos. Gente, é o seguinte, vamos parar e pensar um pouquinho, refletir um pouquinho aqui. O ser humano é portador do livre-arbítrio, certo? Então, a cada nova existência, nós temos a possibilidade de escolher o caminho que a gente vai trilhar, correto? Então, dentro de mim há uma amargura, há uma sensação
de angústia por algo que eu desconheço. Dentro de mim há uma recordação muito vaga de características violentas, de características de insanidade que talvez eu não reconheça já de início e que vá se desenvolver dependendo de como se dará a minha trajetória durante a existência. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ninguém programa no mundo espiritual, né, que vai renascer para violentar e para se vingar, né, maltratar aquela pessoa. A vingança até muitos nascem, né? Muitos. Mas vejam, todos nós temos condições, por mais machucados, estraçalhados que fomos por alguém, todos têm condições de repensar a sua atitude diante do fato ocorrido. Isso não quer dizer que você está livre de passar por determinadas situações. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós podemos sempre escolher. Você nasce, muitas vezes, num lar difícil, desestruturado, aonde impera o álcool, os vícios químicos, a violência. Muitas vezes o estuprador, ele foi estuprado também na infância, pelo próprio pai, pela própria mãe ou pelos próprios entes da família. Muitas vezes. E aí tem um abalo psicológico muito grande, desenvolve nele. Eu não estou querendo aqui achar desculpa. Não é isso. Nós estamos aqui procurando causas de tamanha enfermidade espiritual, porque a enfermidade sempre está no espírito. E o que eu estou querendo dizer é que por mais que a pessoa consiga justificar depois o injustificável, porque não tem justificativa você violentar uma outra pessoa, não tem justificativa. Por mais que você queira amenizar a sua consciência de que você também foi vítima, isso não lhe dá o direito de agir de forma cruel e às vezes mais intensa de que como foi com você. E Emmanuel, ele explica isso numa frase bem simples, né? A gente passou por uma situação deplorável, difícil, de tortura. Isso te dá o direito de sentir raiva, certo? Mas não lhe dá o direito de ser cruel. E é o que nós vemos crescendo muito hoje entre as pessoas, a crueldade desmedida, sem nenhum tipo de preocupação. Porque desconhecem a vida futura e todas as suas consequências, porque se elas soubessem, eu tenho certeza que elas iriam parar para pensar no que elas iam fazer. Então, se o estuprador soubesse que ele iria passar por uma situação muito amarga, que ele iria colher os frutos dessa ação de forma muito dolorosa, será que ele iria cometer esse ato? Então, tendo aqui o livre-arbítrio, o Divaldo ele vai levantar outra questão, que apesar de você ter sido vítima de um ato tão violento igual o estupro, é recomendável pela doutrina espírita, ela nos ensina que o aborto é um crime. Nem nessas condições é aconselhado abortar. E aí ele coloca aqui, apesar dos traumas, da tragédia e dos danos causados. Então, veja vocês. Você está com uma filha aí em casa e essa filha é violentada no meio da rua.
E acontece dela ficar grávida. E você é contra o aborto. Aí nasce a criança. E essa mãe rejeita a criança desde o ventre e tem uma repugnância, porque quando ela olha para o filho, ela lembra da violência. Como é que você trata isso? Como é que você ajuda esses dois espíritos a se aproximarem? E como é que você encaixa na cabeça da mãe que ela tem que enxergar naquele filho um espírito necessitado do seu amor, não o fruto de uma violência? Como é que faz isso? Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui, trazendo para a parte prática, para a parte real, é claro que é mais difícil do que a teoria. Mas, como eu disse no começo do vídeo, nós precisamos ter um norte, uma base. Deus não joga dados. Deus não brinca de papel, pedra e tesoura para ver quem é que ele vai escolher, quem é que vai perder, e aí quem é que vai ser fruto de uma violência e quem é que vai reencarnar naquela família. Não é isso que os espíritos nos ensinam, pelo amor de Deus. Por que tinha que ser desse jeito? Foge do nosso entendimento. Como o Divaldo falou aqui, pode ser uma prova, pode ser uma expiação, pode ser fruto de uma enfermidade espiritual daquele irmão naquele minuto. Mas o que nós podemos afirmar é que nós nos encontramos com aquilo que nos pertence. Essa é a realidade. Porque se nós estamos aqui estudando a lei de sintonia, de atração, de causa e efeito, de ação e reação, e não fizermos ligação com essas situações, então a gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada. Você passa por uma situação dolorosa porque era você que tinha que passar. Era você que foi atraído por essas leis. Você que está precisando daquela prova, que está precisando daquela expiação. Por algum motivo, mas aconteceu. Aí a questão é, como é que você lida com isso? Como? Como que você vai se aproximar de Deus passando por uma situação tão difícil igual essa? Porque nas situações de dor que a gente não entende, de aflição, que a gente acha que foi vítima da circunstância e que Deus nos abandonou, a gente se afasta de Deus. Não é isso? Como assim eu fui vítima de violência? Eu não fiz nada para ninguém. Eu não sou culpada de nada, eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. Foi aleatório. Gente, é igual a história da bala perdida. A pessoa dispara uma bala no Rio de Janeiro, um exemplo, e a bala faz o trajeto certinho e pega aquela criança ou aquela pessoa que estava naquela casa. Bala perdida? Vocês acreditam mesmo nisso? Então, a partir do momento que a gente entende que é uma justiça divina que impera e que age na vida de todos nós vamos entender que nós passamos por situações das quais era necessário.
Deus não brinca com a criatura, com a sua criação. Deus não quer o sofrimento dos seus filhos pecadores. Porque se ele quisesse, se ele visse que a gente não tem jeito, que a sua criação deu tudo errado, a gente não estaria nem aqui. Então veja, partimos aqui da ideia de que não há acaso, de que não há coincidência e de que os espíritos não se ligam sozinhos aos ventres maternos, tá certo? Então, vítima de um estupro, para que haja fecundação do óvulo é necessário que ali seja acompanhado a ligação do espírito com aquele óvulo. E existe, um automatismo por leis que regem o universo, que faz essa ligação muitas vezes sem a presença dos espíritos amigos. Aí vocês vão me perguntar, mas por que a pessoa foi atraída para aquela situação? Nós vamos saber responder só se ver a ficha espiritual dela. Ninguém é atraído por algo que não está dentro das suas necessidades expiatórias e provacionais. O seu campo magnético é um ímã. Só que o ímã, ele tanto atrai como ele repele aquilo com que ele não se identifica. O ímã, ele atrai plástico? Ele atrai? O ímã, ele atrai papel? Responde para mim, ele atrai papel? O ímã, constituído lá dos seus íons, que formam esse campo magnético que atrai também outros íons, os metais, ele vai atrair metal, porque ele é constituído de metal, não é isso? Então, se você é um ímã que atrai metal, você só vai atrair metal. Você não vai atrair plástico, você não vai atrair papel. Tudo isso para te dizer que nós atraímos aquilo com que nós nos afinamos. Essa é a lei de atração e sintonia. Então, um espírito reencarnante, ele vai se afinar com o corpo da mãe, ele vai sintonizar com o ventre materno e vai se ligar a esse óvulo fecundado, porque existe ali um campo atrativo. Nós não reencarnamos nem na família errada, nem na hora errada, nem no lugar errado. Cada um tem uma necessidade diante da vida. E muitos de nós, é engraçado, porque quando as pessoas chegam na casa espírita, a gente fala, você veio pelo amor ou você veio pela dor? Tem alguém que não passou pela dor? Muitos espíritos precisam passar por dores intensas para acordar para a vida, para reconhecer Deus, porque estão tão ali cegos, estão tão ali fixados na maldade, no prazer, na perversidade, que não enxergam mais nada. E como é que você dá a visão para alguém nessas condições? Como? Então, pessoal, nós precisamos partir dessas bases para que a gente possa entender um pouco do que ele está falando. E aí ele diz assim: daí entendemos
Não queremos ser fatalistas, tá? Mas se não recorremos à causalidade, a vida será uma estupidez, né? Como ele falou. Daí entendemos que o ser que nasce nesse contexto possui algo de muito grave para ressarcir. E a futura mãe tem também algo de muito grave para recuperar. É provável que no futuro relacionamento mãe e filho venha a surgir um grande amor e uma verdadeira sublimação de sentimentos. É provável. Essa criatura recebida em circunstâncias tão sofridas poderá converter-se em amparo e um amigo de que a mulher terá necessidade mais tarde. Em outras condições, talvez não menos dolorosas. Em minha experiência na doutrina espírita, travei contato com alguns casos de estupro que resultaram em gravidez e aconselhei as pessoas a levarem a gestação adiante, dizendo-lhes: se você não quiser a criança, pode trazê-la para a mansão do caminho. Fique tranquila que eu darei a este pequeno ser o abrigo e o afeto de que ele necessita e a que tem direito. Nós não sabemos a bagagem espiritual do reencarnante. Nós não sabemos quais as necessidades que aquele espírito carrega para renascer. O que nós podemos fazer e que nós temos a certeza é de que todo mundo que renasce no planeta precisa de amor e compreensão. Independe da situação. Quais foram as portas que você chegou ao mundo? Independe. Disso nós temos certeza. Todo mundo que vem pela porta do renascimento novamente precisa de amor, auxílio e compreensão para evoluir como espírito. Ou tem alguém aqui que não precisa? Boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença, viu? Então, Divaldo iria fazer o papel da mãe. Porque se a mãe recusasse o filho, Divaldo iria assumir a responsabilidade e iria criar a criança. Mas isso não significa que aquela mãe que rejeitou o filho não teria que prestar contas disso depois. Enquanto você não se entender com aquela criança de alguma forma, o ciclo entre vocês dois não vai se romper. E às vezes você precisa passar diversas vezes pela mesma forma dolorosa para entender isso. Ora, você tem um filho nessa constituição de violência, ora você é o filho que veio pelas portas da violência. Esse é o ciclo. Até que haja uma compreensão de que todos nós necessitamos de cuidado e de amor. Por pior que seja. Por pior que seja. E aí ele diz aqui assim: diversas vezes elas prometeram que iriam levá-los após o nascimento, mas à medida que os meses se passavam e ocorria o seu envolvimento afetivo com a criança, da vida intrauterina até o nascimento, o quadro se transformava. E quando a criança nascia em suas mães se resolviam por assumir-lhes a maternidade. Eu sempre ficava admirado com uma ocorrência específica de gravidez resultante de um estupro. Quem não fica? Quem não fica? Né? Como é que você sai falando isso aí por aí? Ah, essa aqui é minha filha. Ah, o pai dela? Ah, o pai dela... Então, o pai dela é um pouco mais difícil. Como? Como que isso te persegue, te atormenta o resto da vida e você lida com isso? E aí ele diz assim, que às vezes a mulher não está na fase fértil. Eu sempre ficava admirado, tá, com a ocorrência específica da gravidez resultante do estupro.
É que às vezes a mulher não está na fase fértil do ciclo hormonal, mas mesmo assim acontece a concepção. E eu me perguntava por quê? Descobri, consultando especialistas da área, que no momento da violência sexual o pavor da vítima é tanto que precipita, vejam bem, olha o que é a nossa mente, olha o que é, mesmo que você não esteja no período fértil, você está passando ali por aquela situação difícil do estupro, e naquele momento ocasiona de você liberar o óvulo da fertilidade. Como que nós vamos dizer que isso é acaso? Se não a lei de atração. Eu volto a repetir, perguntar para vocês: imã atrai papel? Atrai plástico? Todos nós somos imãs ambulantes aqui na Terra e a gente atrai aquilo que nos corresponde e que nós necessitamos. Infelizmente é a verdade. E aí ele diz assim: o pavor da vítima é tanto que precipita a liberação do óvulo e oferece condições para a fecundação, o que não deixa de ser um fenômeno kármico, um fenômeno expiatório. Fatores evolutivos criam esta injunção dolorosa para que o reencarnante venha numa circunstância que lhe permita limiar as arestas morais com a genitora e com a família, ficando profundamente agradecido pela oportunidade que lhe foi oferecida para o recomeço terrestre. Então, veja, apesar de ter vindo pelas portas da violência, ainda assim, se o espírito não é abortado, e se ele consegue renascer e ter a oportunidade de se reajustar com a mãe, com a família, toda vez que a gente pisa com os nossos pezinhos de neném, de bebê aqui, pelas portas da reencarnação, mundos como esse, nós temos as oportunidades de fazer tudo diferente, tudo, exatamente tudo. Todas as escolhas erradas, equivocadas do passado, você tem oportunidade de escolher de novo e escolher diferente. Tem mais misericórdia de Deus nisso do que nós pensamos. Boa noite, Sandra Farias Luiz. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada pela presença, viu? Fala pra gente de onde vocês estão nos assistindo. Aqui, a Maria Helena. Eu já esqueci, Maria Helena, aí de Sergipe, não é? E a Sandra, conta pra gente aqui a cidade de onde vocês estão nos vendo. Então, encerrando aqui, pessoal, esse assunto, vocês coloquem as suas dúvidas aí. Ele diz assim: embora lamentável e dolorosa a circunstância traumática da ocorrência, é dever da jovem e de seus familiares manter a gravidez, auxiliando o espírito que se reencarna em situação aflitiva e angustiante, embora se compreenda a dor da vítima e dos seus afetos. Boa noite, Maria do Carmo. Seja bem-vinda, viu? Boa noite. Que bom ter você aqui. Então, gente, eu não sei se vocês conseguiram dimensionar a questão do estupro aqui dentro das leis que nos servem, como o determinismo, a fatalidade e o livre-arbítrio. São 3 leis existentes aqui na nossa vida como espírito. Quando nós falamos em fatalidade, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos vêm nos dizer que a única coisa que tem de fatalidade na nossa vida é a morte. A morte é a única fatalidade pela qual a gente passa. Deixa eu ver se eu acho aqui para perguntar, para colocar para vocês. Então, aqui está na questão 851.
aonde ele vai perguntar: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao reencarnar desta ou daquela prova? E aí os espíritos dizem assim: olha, haverá fatalidade nos acontecimentos. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui com vocês. Vamos entender o que é fatalidade aqui para a gente entender o que Kardec está falando. Aqui, consegui pôr. Aqui, ó, fatalidade, 851. Porto da Folha, Sergipe, isso, Cordeirópolis, São Paulo. Cordeirópolis não é Paraná? Sandra, tem Cordeirópolis em São Paulo também? Ó, eu tô perdida aqui. Obrigada pela presença, gente. Então, vamos lá. Fatalidade. O que é a fatalidade? Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio, da nossa possibilidade de escolher, e eles dizem assim: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influenciar sobre ele de maneira a dominar-lhe à vontade. Um espírito mau, isto é, um inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias, de qualquer situações. Aí ele continua aqui. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade. Não seria o caso do estupro? Tanta gente por aí andando, não acontece isso, tem uma vida normal. Por que aquela pessoa passou por essa violência? Será que ela não foi perseguida por esse destino, por essa fatalidade? É o que Kardec está perguntando aqui. Aí ele fala assim: independente da maneira por que procedem, não lhe estará no destino o infortúnio? Ou seja, não está programado lá que ela vai passar por essa situação? E eles respondem assim: são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que a mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolo te sentirás. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas que nos levam a ser bem ou mal sucedidos de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribuiu algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que ele nos sugere quando más. Vejam, vou ler aqui ainda a 853, está ficando interessante. Deixa eu ver se não tem nenhum questionamento aqui. Vizinha de Limeira, na região de Limeira, Campinas. Então tá pertinho de mim aqui, viu, Sandra?
Questão 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso uma fatalidade? Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte o é. O é. Vejam bem, não existe nada fatalmente pré-determinado. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos, ou seja, da morte ninguém escapa. Nós podemos fugir e escapar de todas as situações horríveis que podem nos acontecer, ou que poderiam ter nos acontecido. Mas a única coisa que tem de fatal na vida é o instante da morte. Chegado esse instante, não há uma maneira de escaparmos. O nosso tempo aqui sobre a Terra acabou. Então, por aí, a gente já faz uma ideia de como acontece determinadas coisas. Deixa eu colocar aqui para vocês, pré-determinismo, para a gente entender o que é pré-determinismo aqui por Kardec também. Tudo isso, pessoal, eu estou buscando aqui no Kardecpédia, tá? Todos vocês podem buscar escolha das provas no Kardecpédia. Quando nós falamos aqui em escolha das provas, é engraçado que a gente está estudando isso no livro, no programa Momento Espírita aqui de Barra Bonita. Então, tá aqui, ó, Livro dos Espíritos, parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal. Escolha das provas. Vamos colocar aqui para vocês também verem, para a gente poder tentar entender o porquê que nós passamos por determinadas situações. Veja bem, aqui é interessante, vou compartilhar com vocês. Escolha das provas. Para quem acha que Deus é o responsável pelos nossos males, vamos prestar atenção aqui. Questão 258. Quando na erraticidade, ou seja, quando no mundo espiritual, antes de começar nova existência no corpo, tem o espírito consciência e previsão do que lhe acontecerá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aí, aqui, na subpergunta de número A, ele diz assim: não é Deus, então, que lhes impõe as atribulações da vida como castigo? Ou seja, eu pequei, eu errei lá no passado com o meu próximo. Deus não vai impor os castigos devidos das quais eu preciso ter como consequência desses atos? Vamos ver o que é que os espíritos respondem aqui. Nada ocorre, nada, pessoal, ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou esta lei, não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e de suas consequências que estes tiveram. Nada lhe estorva o futuro. Aberto se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, a errar, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é a do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes.
por haverdes nisso um meio de progredires, e Deus o permitiu. Então veja, certo? Vamos tentar interpretar para a gente encerrar aqui os nossos estudos. Quando ele fala aqui que um perigo vai nos acontecer imposto por Deus, em cima ele fala que nada acontece sem a vontade de Deus. Depois ele fala que tudo provém das nossas escolhas através do livre arbítrio. Então, nós estamos colhendo nessa vida presente resultados de uma vida passada, ou resultado de más escolhas dentro dessa vida presente. E se algum perigo nos acomete, vem ao nosso encontro, e Deus assim permite, é porque nós escolhemos passar muitas vezes por essas situações para que a gente pudesse sair transformado e visse nessa situação um meio de progredir. Foi aquilo que eu disse para vocês, que eu perguntei lá no início. Como que a gente sai do caminho do mal? Como? Como que a gente para de machucar o outro? Como que a gente para de estraçalhar o nosso irmão fisicamente, moralmente, psicologicamente, emocionalmente? Como? Quais são as portas que vão nos levar aos caminhos da regeneração espiritual? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não vai dar tempo da gente explorar isso hoje, mas tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo um texto intitulado O Mal e o Remédio. Qual é o remédio para a maldade humana? Qual? Então, nós temos que entender que muitos desses espíritos que estão enfermos da alma e estão agindo de forma violência contra seu irmão, esses espíritos estão ainda na fileira da ignorância espiritual, da imperfeição. Estão ainda na escala de espíritos imperfeitos, aonde predomina a matéria, e se deixam influenciar por outros espíritos imperfeitos. E se hoje nós temos determinada liberdade de pensar, determinado esclarecimento da vida espiritual e das consequências como filhos de Deus, no passado nós também passamos pela fileira da ignorância. E no passado, talvez, muitos de nós também cometemos muitos erros. E algum deles até cruéis. Mas o importante de tudo isso é sabermos de que nós temos a possibilidade, porque foi nos concedida por Deus essa possibilidade de renascer e de refazer tudo diferente. Então, por mais que nós estejamos sendo vítimas da crueldade de uma outra pessoa, vamos orar para que Deus nos ampare, nos fortaleça, nos dê condição de perdoar a falha do outro. Derrame as suas luzes sobre aquele irmão que falhou conosco e que ele encontre o caminho do bem e do amor, assim como nós estamos também buscando o caminho do bem e do amor. Passar por uma situação de violência não é fácil, nunca vai ser fácil. Mas o mais difícil são as consequências das nossas ações depois disso. O que nós vamos fazer com uma situação de dificuldade é o que vai determinar o resto da sua existência.
Aí é que está a questão. Então é por isso que nós precisamos entender que não existe acaso, que não existe o nada e nem coincidência. Tudo está em tudo. E nós passamos por aquilo que necessitamos. E só nos basta rogar a Deus forças para continuar. E assim será dado, será acrescentado. Então, pessoal, aqui eu encerro esse capítulo hoje. Na próxima semana nós vamos continuar falando do aborto, mas o aborto eugênico. A gente vai entender o que é esse tipo de aborto. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. E eu espero que esse estudo tenha trazido um pouco mais de entendimento sobre as questões de livre-arbítrio, fatalidade, escolha, provas, expiações e todas as tribulações que nós passamos, quais as suas finalidades. A dor tem uma finalidade na vida de cada um de nós. Nós possamos não enxergar a dor, mas o que ela quer nos ensinar. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos acompanhe, nos ampare, que tenhamos assim um fim de noite maravilhoso e que nós possamos espalhar essas luzes do amor e do perdão cada vez mais. Eu espero vocês segunda-feira às 8 da manhã no estudo do livro Crônicas de Além Túmulo de Humberto de Campos. Até segunda-feira. Um beijão. Beijão a todas.